Agradecemos as presenças e convidamos agora para a nossa primeira grande mesa com o tema o terreiro território, panafricanismo, culturas diaspóricas e ancestralidade no enfrentamento ao racismo, colonialismo. E para essa mesa pesada, riquíssima, eu quero convidar aqui o professor doutor Eduardo Davi Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, e o nosso querido professor Kabengele Munanga, da Universidade Federal de São Paulo. Essa mesa vai ser mediada por Macota Celinha, mas antes, enquanto eles sobem ao palco aqui, deixa eu falar com vocês. Se você não nos segue no Instagram, segue aí, Senarab Nacional. A gente tá ao vivo, vocês podem replicar, retransmitir, tá bom? Então é um prazer. Isso que é uma mesa de peso, né, gente? Uma foto que esse povo aqui dá 20 gigas. É a senhora, sim, é mediadora, que isso aí. A senhora é nossa ancestral em vida, né, gente? Tem que... Tem outro aqui, ó. Professor. Valeu, obrigado. Que devolú? Já tá aí? Ah, muito bem. O quê? Espera só um instante. Vamos quebrar o protocolo e chamar uma pessoa que o mundo está muito orgulhosa. Eu te passo na hora. Eu acho que na hora que ele entrar, eu acho que todo mundo tinha que homenagear esse embaixador de Gana por ter feito o que fez. Então, na hora que ele chegar... Ele já chegou? Já está aí. Som. Chamar para estar nessa mesa gigantesca aqui. Então, perfeito. A senhora quebra o protocolo na hora. Se fosse eu, vocês iam ver o que ia dar. Mas a senhora pode tudo. A senhora quer o quê? Ah, aqui. Ô, meu pai, Vamos lá. ajuda a Macota Celinha, já não enxerga mais letrinha. Esse é o tema. Vou pegar uma caneta. Então, gente, eu estava morrendo de saudade de vocês. E como ninguém veio a Minas para poder ir para o samba, mas para poder trabalhar, eu quero dizer para vocês da minha felicidade, da minha alegria de ter ao meu lado meu grande mestre, meu querido Cabê, meu querido Eduardo, e dizer para vocês que talvez eu e Eduardo sejamos mais propícios a te reverenciar, porque nós somos, porque o Senhor começou essa história, né? Então, assim, para nós, o EBE é isso, é o encontro do pensamento, é o encontro do pensar africanamente e de dizer, racista, cuidado conosco, porque nós somos felizes, você que é infeliz. Porque essa é a grande lógica do racismo. E aí a gente convidou essas pessoas para estar aqui com a gente, para poder falar de algo que nos é muito caro. Eu estive no Congo agora em outubro, para um encontro pan-africano. E quando a gente traz vocês para esse debate, e acho que amanhã nós vamos ter um momento muito grande aqui, muito importante, que está na hora de virar para a igreja, de virar para o povo do Ceilã, e falar assim, venha conosco na luta por reparação, e reparação não é pedido de perdão. E aí, com muito meu carinho e respeito aos meus amigos do Ceilã, porque são meus queridos, a gente quer usá-los, né, professor, como porta-vozes dessa importante luta nossa por reparação. E aí a gente trouxe o meu querido Cabê, meu querido Eduardo, e eles vão trazer para a gente o terreiro território, pan-africanismo, culturas diaspóricas e ancestralidade no enfrentamento ao racismo, colonialismo. É pensar grande, sabe? É pensar que tudo é muito, mas a gente quer tudo. Porque a gente quer dizer que a África é o mundo. Então, com vocês, meu querido professor Cabê, meu querido professor Eduardo, eu não sei, vocês querem jogar para o ímpar? Não,
Com mais velho? Então, assim, com toda a minha referência, KB, meu querido, nos dê a honra de ouvir sua fala sobre o terreiro, o território, o pan-africanismo, culturas diaspóricas e ancestralidade, no enfrentamento ao racismo-colonialismo. E aí, professor, em algum momento da sua fala, nós vamos fazer algo que é uma grande referência para nós e que tem tudo a ver com o que o senhor vai falar. Tá bom. Então, professor, por favor, nos dê a honra. Mas queria dizer para vocês que o embaixador de Gana está conosco e que amanhã, né, professor, nós vamos ter oportunidade de fazer falas muito importantes. É seu legado. Boa noite a todas, todos e todes. Minha primeira palavra é de saudação às nossas Yalorixás e aos nossos Babalorixás, representante simbólica de nossos ancestrais e nossas ancestrais. Gostaria de agradecer o honroso convite que me veio da nossa querida Makota Celinha. Eu tentei resistir, participei do primeiro, do segundo, do terceiro, não pude e meu filho veio me representar. Eu disse, mas o que vou dizer? Não encontra desse tamanho, com nossos sábios, o que vou dizer, com o meu pequeno blá blá, blá blá da academia. Mas ele insistiu tanto que eu vim aqui, talvez mais para aprender do que para ensinar, porque eu me considero como um eterno ignorante. O pouco que eu li, que escrevi, é como uma gota de água no oceano. Então devemos aprender até nossos últimos dias. Eu gostaria também de cumprimentar, abraçar cada um de nós aqui, individualmente. Mas é impossível. Mesmo assim, gostaria de cometer uma pequena injustiça ao cumprimentar algumas pessoas, poucas pessoas. Não que ele seja mais importante que os outros, mas são pessoas muito significativas em nossas lutas. Eu diria boa noite ao professor Edi Silva, grande intelectual, grande advogado e grande defensor das religiões de matriz africanas no país. Diria boa noite à nossa representante da ex-ministra Macaia Evaristo, que não veio, mas que estava aqui na mesa. Eu gostaria de cumprimentar o grande professor Ivair, nosso Babalorixá, que na universidade ele está fazendo o que nós chamamos ciência da religião das matrizes africanas, que a religião é também ciência. Gostaria de cumprimentar o colega de lutas, Nogueira, que está aqui, que veio de Santa Catarina, Maquinho, uma das lideranças do movimento negro, com quem a gente já se encontrou em tantos carnavais, nosso professor Roberto, nosso querido Beto, que está aqui, e cumprimentar também nossas deputadas, jovens deputadas,
Alexandra e deputada Dandara. São muito jovens, mas são resultado de luta de gerações. Apesar de nós lutamos para isso, para ser incluído, para estar na política em todos os lugares, em todas as coisas da sociedade brasileira. Como diz, cometendo uma injustiça, porque essas pessoas não são mais importantes que vocês todas, mas são significativas em nossas lutas. Bem, a história da humanidade, em primeiro lugar, gostaria também de dizer que estou com muito prazer a compartilhar essa mesa com Eduardo de Oliveira, Duda, grande intelectual, filósofos, que também, como Ibair, está fazendo a ciência da religião de matrizes africanas na universidade. Como se diz, idade não é sinônimo de sabedoria. Talvez ele sabe mais desses assuntos do que eu. Para mim é um grande prazer compartilhar essa mesa com ele. Não vou criticar a nossa querida Makota, porque essa mesa tem só 2 homens. Devia ter mulher aqui, mas ele sabe porque não tem mulher. Não acredito que seja o machismo da parte dela, mas deveria ter uma mulher aqui nessa mesa. Bom, a história da humanidade é repleta de conflitos e guerras religiosas armadas. Lembrar-se-á das guerras santas muçulmanas, as jihadas, e as cruzadas na Idade Média entre católicos e muçulmanos, das inquisições na Península Ibérica no século XIV. Lembrar-se-á das guerras em muitos países ocidentais entre católicos e protestantes no século XVI, no exemplo da França entre católicos e calvinistas. Na Inglaterra, se migraram, foram para os Estados Unidos, e para o norte da América, Canadá, Holanda, etc. Lembrar-se dos conflitos na Irlanda do Norte entre católicos e protestantes. No Kosovo, entre ortodoxos, católicos e muçulmanos. E na Nigéria, entre muçulmanos e cristãos, entre outros. Se é o mesmo Deus que criou todos os seres vivos e o mundo, por que tantas brigas em torno dele? O filósofo pode filosofar sobre isso. Se ele é onipresente e onipotente, acho que ele tem toda a força para evitar tudo isso e se defender sem a interferência de suas criaturas. Tudo isso porque os caminhos para chegar até a ele, a esse Deus, mesmo se são diferentes, brigam tanto entre eles e por ele. Por quê? Justamente porque esses caminhos são imbuídos de interesses políticos e econômicos. Será que é preciso defender o Deus do demônio ou do Satã? Como se os dois não fossem capazes de se defenderem sozinhos, já que são mais potentes que os seres vivos. Problema da filosofia. Estou apenas fazendo perguntas. Arranjando problema para mim. Parece que eles convivem, o Deus, o Satã, os demônios, para mim parece que eles convivem democraticamente com suas diferenças, mas as sociedades humanas brigam por eles justamente por causa dos interesses políticos e econômicos. Mas em tudo isso, onde ficam as religiões africanas tradicionais?
antes do contato com o mundo islâmico e cristão. Os africanos tinham certamente suas religiões por onde passavam, suas visões do mundo e filosofias de vida, entre outros. Tiveram conflitos, guerras armadas no processo de construção dos impérios e estados centralizados. Isso toda a humanidade teve isso, não é propriedade da África. Mas eu não encontrei as interferências das diferenças religiosas nessas guerras políticas na África. Os conflitos religiosos que existem na África são entre religiões importadas do mundo árabe ocidental, como o Islã e o cristianismo, no exemplo dos conflitos religiosos na Nigéria, no Sudão, entre outros. Fora desses casos, eu nunca li algo sobre os conflitos e guerras religiosas na África Antiga. Pode ser questão da minha ignorância, mas estou sendo sincero que nunca li isso, nunca vi isso. No entanto, as religiões africanas tradicionais não foram poupadas econômica e politicamente quando entraram em contato com o mundo ocidental através do tráfico humano de africanos e do colonialismo. Não houve conflitos armados direto para destruí-las, mas começaram a ser destruídos simbolicamente ou psicologicamente através de um discurso de negação de sua própria existência e a introdução do cristianismo. Disseram que foram colonizados os africanos para trazer a religião, o Deus que eles não tinham. Então era a negação da religião de Deus na África. Não disseram que era uma religião inferior, que não existe. Foi através dessa ideologia que passava pelo cristianismo que o Papa Nicolau V assinou a bula papal que legitimou a escravidão como caminho apropriado para converter os africanos ao cristianismo. Quando começa a colonização depois da partilha da África na Conferência de Berlim, em 1985, os discursos da missão civilizadora tinham, entre outros, sua justificativa a questão de trazer aos africanos deuses e religiões que eles não tinham. Toda a escola colonial nos países africanos estava no monopólio dos missionários católicos e protestantes, só em muitos países da África Ocidental, onde a influência do Islã foi muito forte, onde existiam algumas escolas de fundamento islâmico. Me lembro da famosa frase de Jomo Kenyatta, primeiro presidente do Quênia, formado em antropologia na Inglaterra durante a colonização. Ele disse: quando os missionários chegaram em nosso território, eles trouxeram a Bíblia e começaram a nos ensinar a rezar com os olhos fechados. Mas quando abrimos nossos olhos, nós estávamos com as Bíblias em nossas mãos, os colonizadores estavam com nossas terras e riquezas naturais em suas mãos. Muito bom. Por onde passava um colonizador, com metralhador e soldados, sempre tinha atrás dele um padre carregando a Bíblia e a cruz. Houve certamente resistência dos africanos, mas sem passar pela violência física ou guerras armadas, como eles fizeram entre eles. A penetração das religiões estrangeiras nos países africanos foi muito forte, apesar da resistência. Em muitos países, o que se vê hoje cotidianamente, até através de construção dos templos, mesquitas, igrejas, capelas,
é o impacto das religiões estrangeiras que já se tornaram africanas. Esse quadro piorou com a penetração, depois das independências africanas, das religiões evangélicas ou neopentecostistas, em todos os lugares dos países africanos, nas cidades modernas como nas aldeias. É um movimento incontrolável. Diante de toda essa situação, a pergunta interessante é saber onde ficam as religiões africanas tradicionais depois de tantos anos de destruição que passava pelo discurso de negação de sua existência. Para mim, estou aqui no Brasil, faz 50 anos, vivi aqui mais do que na África, de onde eu saí com 35 anos. Mas para mim, faltam pesquisas empíricas atualizadas em cada de um dos 55 países africanos de hoje, para nos dizer por onde andam essas religiões africanas tradicionais. Mas a situação é diferente nos países da diáspora negra, nas Américas. No exemplo do Brasil, Cuba, Haiti, entre outros, e aquele que não conheço. Aqui a resistência foi mais longa, com estratégia diferente dos países africanos, sem passar pela violência físicas. Se a gente pensar que a colonização dos países africanos a partir de 1985, Conferência de Berlim, e o fim do regime do apartheid em 1995, durou no máximo 109 anos, comparativamente à escravidão no Brasil, que durou cerca de 3 séculos. A gente deve concluir que a resistência da região de matriz africana, no Brasil foi mais longa que na África e continua até nesse momento que estamos falando. Imaginemos as cenas de violência e horrores que aconteceram cerca de 400 anos atrás, quando milhões de homens, mulheres e jovens africanos e africanas começaram a ser transportados para as Américas através do tráfico humano transatlântico. Eu prefiro dizer tráfico humano transatlântico em vez de tráfico negreiro. Negreiro parece bichinhos, porque traficar os brancos não tem tráfico branqueiros. Eles foram sequestrados, acorrentados, embarcados nos tumbeiros do navio negreiro, sem saber por que motivo estavam sendo transportados e por onde estavam sendo levados. Não é retratado como seres humanos, pois eram apenas mercadorias vivas, portanto, um negócio lucrativo para os traficantes. Também eles não sabiam que lá por onde estavam sendo levados, ele serviria, além de mercadoria, também como força animal de trabalho nas plantações de cana-de-açúcar, de algodão e nas minerações para produzir riquezas para a construção da economia colonial. Riqueza produzida ao preço do suor e sangue, de torturas, das várias formas de brutalidades inimagináveis. Milhões deles morreram na travessia transatlântica, de fome, maus tratos, até de banzo. Outros não aguentaram as humilhações e preferiram se suicidar, afogando-se no Atlântico. A bordo do Sumbeiro havia capelas onde foram batizados para iniciar o processo de sua conversão ao cristianismo de acordo com as recomendações do Vaticano.
pois era preciso salvar suas almas, mesmo deixando morrer seus corpos. Quero dizer que o processo de destruição das religiões de matrizes africanas começou cedo, antes dos portadores dessas religiões pisaram nas terras de destinos. Pelo batizado, seus nomes étnicos foram substituídos pelos nomes europeus do calendário cristão, o que marcou o início do processo de destruição de suas identidades étnico-culturais, simbolizados pelos nomes nativos. Durante a travessia transatlântica, ele já era proibido de cultuar seus deuses. Chegando na terra de destino, o processo de destruição de sua identidade religiosa radicalizou-se drasticamente pela implantação das leis e proibições policiais. O resultado esperado teria sido a perda total de sua identidade cultural e religiosa e de sua memória histórica. Surpreendentemente, essas religiões resistiram, sobreviveram e se tornaram religiões brasileiras aceitas e frequentadas por cidadãos e cidadãs brasileiros de todas as cores, branco e negros, isto é, preto e mestiços. A questão que se coloca é saber onde estaria escondido o segredo dessa resistência que surpreende o mundo diante de tanta força opressiva e destruidora pela qual passaram os africanos escravizados e seus descendentes. Tudo deixa crer que, apesar da violência da qual foram vítimas, eles não abriram mãos da defesa de sua dignidade humana, de sua liberdade e identidade. Eles não abriram mão de suas religiões, cuja relação dialética com a estrutura política, econômica e social é fundamental. Por isso, a religião constitui o núcleo mais duro a partir do qual se organizou a resistência cultural afro-brasileira em outros setores da vida, como artes, música, dança, culinária, plantas medicinais, entre outros. Mas como isso foi possível diante das relações assimétricas de poder entre escravizados e os senhores donos das fazendas e engenhos, seus escravizadores? Os escravizados não podiam enfrentar frontalmente seus senhores por causa da desigualdade entre as forças, pois uns tinham capatazes e armas de fogo, e os outros, tratados como animais, estavam desarmados. Eles descobriram uma saída ao desenvolver uma estratégia muito inteligente de relacionamento entre forças desiguais, que consistiu em driblar os obstáculos sem enfrentamento físico frontal. Descobriram que havia semelhanças entre características dos santos católicos e algumas de suas divindades, orixás e unquices, que adotaram como seus protetores ou correspondentes para proteger seus próprios da violência dos opressores, numa espécie de convivência complicitadas harmoniosas. Assim, quando havia batida policiais nos barracões, os opressores encontravam ali figuras de santos católicos, altares,
e velas acesas, saíam tranquilamente, acreditando que eles estavam cultuando santos católicos, enquanto os assentamentos de seus orixás estavam escondidos em algum lugar nesse espaço de convívio de diversidade não proclamado. Além de conviver pacificamente com o Deus de santos católicos, os africanos, seus descendentes escravizados, abriram também em seus terreiros o espaço de convivência com os deuses da terra, o chamado caboclo, que eles começaram a cultuar para construir também com eles uma relação pacífica entre as forças vitais donos originários da terra Brasil e eles, estranhos, deportados, pois os caboclos não eram conhecidos na África. Tudo isso foi chamado de sincretismo religioso pelos estudiosos das religiões de matriz africana no Brasil. Sem dúvida, os sangues se misturaram, os deuses se tocaram e acerca das identidades vacilaram. Mas tem de ficar claro que não se trata de síntese no sentido de uma nova religião nascida dos contatos entre religiões de matrizes africanas e religiões cristãs. Trata-se de um pluralismo religioso caracterizado pelas trocas simbólicas e convivência pacíficas no mesmo espaço social e geográfico. Como diz o babalorixá Balbino de Apuafonjá, em Salvador, o candomblé e o catolicismo são como a água e o óleo, que misturados na mesma bacia, ficam ali tranquilamente, mas em camadas separadas. Nada de caldeirão. Nada de caldeirão, mas simplesmente uma justaposição na mesma bacia. Assim, os Ibejis se aproximaram dos santos Gosme e Damião, Oxalá de Jesus, o Nosso Senhor do Bonfim, Iemanjá de Nossa Senhora da Conceição, Xangô de São Pedro, Oxóssi de São Jorge, Obaluê de São Lázaro, entre outros. Uma outra característica da região de matrizes africanas é o fato de não serem religiões proselitistas ou universalistas que criaram muitos conflitos na história da humanidade. A explicação estaria no fato das religiões tradicionais africanas ter um caráter familiar e não universalistas em busca da clientela. São religiões que sabem integrar os diversos, os diferentes, num quadro familiar de convivência, sem hierarquização entre homens e mulheres, pois as mulheres e os homens têm o mesmo estatuto pleno de sacerdotes. Ou seja, um babalorixá, o pai de santo, e uma yalorixá, o mãe de santos, são iguais em seus estatutos de sacerdote. Heterossexuais e homossexuais convivem como irmãos e irmãs, sem exclusão homofóbica existente em outras regiões do mundo. Políticos de todas as tendências ideológicas que às vezes se apresentam durante as campanhas eleitorais, as que já estão se apresentando em busca de votos, são recebidos igualmente nos terreiros de candomblé ou de umbanda, pelo que já observei pessoalmente. Posso talvez ser enganado. Mas uma coisa posso me arriscar para afirmar,
que os espaços de culto religioso de matriz africanos não são reservas eleitorais de algum partido político, porque essas religiões têm uma certa neutralidade partidária. No entanto, elas têm uma clientela cobiçada pelas religiões ditas evangélicas. Daí todas as perseguições e campanhas de destruição que demonizam e satanizam essas religiões. Soube que em algumas cidades do Brasil, terreiro de candomblé já foram incendiados na calada de noite por criminais que fogem para não serem identificados. Estratégia que o movimento Ku Klux Klan usava no sul dos Estados Unidos contra habitações das comunidades negras. O que as religiões de matriz africana vivem no Brasil hoje não é a intolerância em si. Não vai brigar comigo. É uma discriminação racial que visa sua eliminação total do universo religioso brasileiro, que é, por definição, plural. É um crime inominável que deve ser combatido e condenado pelas leis do país. Aqui se coloca a responsabilidade do Estado brasileiro no Estado de Direitos. O Estado laico é neutro religiosamente, mas pois não a religião do Estado, como aconteceu e acontece em algum país do mundo. Mas ser neutro não significa ser indiferente diante das discriminações e conflitos religiosos, pois o Estado tem obrigação definida nas leis do país para garantir a liberdade de crença, culto e religião de todos os cidadãos e todas as cidadãs que fazem parte dos direitos fundamentais contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem tomar partido. Nessa sala que nos reúne, temos pessoas mais qualificadas. O doutor Edio está aqui, mais qualificado que eu, para falar e analisar detalhadamente as responsabilidades do Estado brasileiro nesse assunto. Por isso, vou fugir desse campo para me deter a outros aspectos que dizem respeito à especificidade da região de matriz africana no Brasil. Já vou quase terminando. Levou muitos anos para que as religiões brasileiras de matriz africanas possam ser reconhecidas oficialmente como religiões, entre as outras que constituem o universo religioso brasileiro, que é plural. Foram anos de resistência, como já disse, que existiu estratégia inteligente diante da desigualdade entre as forças. No início do século XXI, os fiéis dessas religiões, que são brasileiros e brasileiras de todas as cores e todos os sexos, branco, negro, mestiço, homens e mulheres, poderiam pelo menos ter o direito de relaxar. Infelizmente, devem ainda enfrentar as novas ondas de preconceito e discriminação religiosas que a literatura chama de intolerância religiosa. O que eles fizeram contra a sociedade brasileira, ou seja, contra a humanidade, para merecer essa campanha de destruição e aniquilamento? Pergunta. Alguém já ouviu os fiéis dessas religiões, de nossas religiões, os seus sacerdotes e suas sacerdotes, fazendo a campanha de difamação contra as outras religiões? Eu nunca ouvi.
Mas por que tanto ódio contra eles, contra a gente? Por trás tem interesses em jogos. Porque por trás tem interesse em jogos. Interesses políticos, econômicos e financeiros. É preciso aumentar a clientela que paga o dízimo. É preciso aumentar a reserva eleitoral. É preciso aumentar a reserva eleitoral para a bancada política que defende os seus interesses. É preciso ter a maioria para oprimir a homossexualidade, o aborto e outras propostas que eles consideram como contra as leis sagradas. A sociedade brasileira tem de lutar contra isso antes que seja tarde demais. Os extremismos religiosos soltos em outros países do mundo não tardarão para infernizar esse país, cuja diversidade cultural e religiosa constitui uma maior riqueza. Finalmente, coloca-se a questão de saber como e por que esses valores civilizatórios que pertencem à ancestralidade de uma África em plena evolução cultural, uma África que não existe mais hoje, pode servir de referência para a educação brasileira. Uma pergunta. No mundo globalizado, onde os jovens de todas as sociedades contemporâneas estão conectadas à internet e às redes sociais, para que serviria uma educação baseada numa ancestralidade longínqua e divorciada de seus interesses materiais e espirituais? Outra pergunta que deixo para nossos filósofos. Mas a questão de saber quem somos, de onde viemos e por onde vamos se coloca cada vez mais com muita força no mundo de hoje, apesar da globalização homogeneizante. Ela tem a ver com o processo de construção das identidades coletivas, cujo vínculo com os valores ancestrais são necessários, embora não os vivemos. A ancestralidade brasileira, todo mundo sabe, é múltipla. Ela é indígena, europeia, africana e asiática, pois remete a todas as raízes culturais formadoras do Brasil de hoje. A crítica ao modelo de uma educação eurocêntrica e a busca de uma educação pluricultural e inclusiva que tem a ver com a rica diversidade brasileira convida ao resgate de raízes culturais das ancestralidades africanas e indígenas que foram rechaçadas na educação dominante. Daí a necessidade de reinventar o passado para entender o presente e projetar o futuro. Como cidadão e cidadão, cada um e cada uma de nós tem o direito de praticar e viver a religião que escolheu como a melhor para lidar com seus problemas vivenciais e outros, mas não tem o direito de odiar, difamar e destruir a religião dos outros. Obrigado.
Você é uma das poucas pessoas que consegue me deixar calada. Então, nesse mutismo, vou passar para o meu professor, doutor Eduardo, nos abrilhantar também com as suas filosofias. Me diz aí, professor Eduardo, terreiro, território, pan-africanismo, culturas diaspóricas e ancestralidade no enfrentamento ao racismo colonialismo. É com você. Difícil falar depois desse senhor, né? Não, eu diria quase impossível. Vocês podem imaginar a minha situação, né? É a minha primeira vez no Egbé, então eu chego no quarto Egbé e chego justamente numa mesa com o Kabengele Munanga, que não à toa estamos chamando de o baobá da sabedoria ancestral no Brasil. Eu tive a honra de, no ano passado, compartilhar a sala de aula o ano inteiro com o KB, com o professor Kabengele Munanga, o que foi, devo anunciar aqui, a última vez que ele deu aula, assim, formalmente, na universidade. Então, foi o último curso sobre raça e racismo que ele proferiu. Sabendo disso, porque ele nos avisou no início do semestre, eu providenciei uma equipe, a gente filmou todas as aulas integralmente. Estamos trabalhando agora, editando esse material, então vai ter um material curto, de síntese, e um material na íntegra, gratuito e virtualmente para todas as pessoas. Fica aí já essa... Realmente, a gente fica atravessado de uma emoção diferente aqui. Eu estou do lado de uma mulher de Oiá, então eu saúdo toda a ancestralidade feminina, que é a mais antiga, e peço a benção. Eu estou do lado de Kabengele Munanga, e em nome dele eu saúdo toda a ancestralidade masculina, a quem eu peço a benção. E dizer que o que eu pensei em dizer aqui fica modificado, transformado, diante do que estamos vivendo por aqui. Eu queria propor, bem ao modo como o KB me instigou várias vezes, né, da filosofia, meu ramo, minha cachaça, né, o Anderson? O Anderson Flor, né, quem eu cumprimento sempre quando presente, para mim a grande referência de filosofia africana e pensamento terreiro no Brasil. Eu queria propor justamente uma reflexão que eu quero que seja, enfim, breve, mas não necessariamente, sendo breve não quer dizer que não seja profunda, sobre o que propõe o quarto Egbé, que é o poder. Qual é a natureza do poder? O que é o poder ancestral? Eu quero contar uma muito rápida história. 13 de maio eu estava no Recôncavo Baiano, na cidade de Santo Amaro da Purificação, para o Bembé do Mercado, que vocês sabem é o único candomblé aberto, né, no mundo, e o maior candomblé aberto no mundo. Agora ainda mais famoso porque virou enredo da Beija-Flor, lá no Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado o Bembé nesses últimos anos todos, tanto como religioso, de maneira muito tímida, e também como acadêmico, fazendo um evento que acontece dentro do Bembé do Mercado sobre ancestralidade. E desta feita, eu estava indo para o Bembé, que homenageou pela primeira vez Adjé. Então, foi a primeira vez que se homenageou uma divindade, porque a festa é para Xangô, né? E os presentes é para Oxum e Iemanjá, mas se homenageou Adjé. E no caminho para a minha mesa, eu fui elaborando o que eu poderia falar sobre Adjé. Mas aconteceram uma série de coisas no mercado, e no mercado, vocês sabem, né, no Odjá tudo acontece, eu não consegui chegar a tempo. E fiquei muito frustrado de não poder ter dialogado com os meus pares lá no Recôncavo sobre Adjé e o poder. Eu estava justamente querendo pensar sobre o poder. Falei, bom, surgiu uma nova oportunidade. Makota me chamou para esse evento, mas por meus problemas, desse negócio de prestação de contas de outras viagens, etc., não consegui vir para cá, não tinha dinheiro pelo canal oficial para me trazer. Quando ontem eu sou surpreendido dizendo, seu CPF, Eduardo. Falei, mas para quê, Makota? Tipo, mas para quê? Não tenho tempo, me dê seu CPF.
Menos de 1 hora depois chega o bilhete do avião, menos de 3 horas depois eu estou no aeroporto para vir para cá, pensando o que eu posso, ao lado de Kabengele Munanga, com Makota, o que eu posso dialogar com os meus pares. Encontrei no caminho do aeroporto para cá a mãe Isabel de Oxum, que eu não sei se está aqui agora. Mas mãe Isabel de Oxum, a gente veio conversando e, num certo momento, ela levanta os braços e diz: eu tinha que ter lhe encontrado, porque ela me perguntava sobre mim, eu dizia que estou abrindo uma casa de Ifá, agora, nesse momento, em Salvador, e ela dizia: eu precisava encontrar você, porque eu quero falar sobre as senhoras. Então, eu estava lá com as Jazz, ela me fala das senhoras. Eu vejo a apresentação cultural aqui, iniciando os trabalhos, começa com o vento soprando fortemente. Quem movimenta com seu adjá, chamando todo mundo para cá, movimentando, é essa mulher a meu lado, que dá para ver, só nesse ritual de iniciação, a enorme força de mobilização e de poder ancestral. Eu falei, quer saber? É sobre isso que eu vou falar. Kabê disse sobre, fazendo uma crítica, né, uma crítica, de que a gente gostaria de ter mulheres nessa mesa de homens, mediada por uma mulher. Então, vou tentar compensar um pouco para falar do poder ancestral na perspectiva de gênero dessas senhoras pássaro da noite. O nome da nossa mesa é esse, né? O terreiro, o território, pan-africanismos, culturas diaspóricas e ancestralidade no enfrentamento ao racismo, colonialismo. Quero dizer isso porque eu quero, de alguma maneira, o que eu vou fazer aqui é muito simples. Eu não posso fazer outra coisa que não uma coisa muito simples do lado de um baobá, né? Eu sei do meu lugar. Então eu vou fazer, na verdade, um comentário, Makota, sobre o título dessa mesa. A partir... precisar de óculos. A partir da história iorubá do poder. A gente poderia dizer que na história iorubá do poder a gente pode pensar em 3 grandes períodos. O primeiro período seria o tempo dos guerreiros míticos. É o tempo em que nossos ancestrais divinos, nossas divindades, nossos orixás, irumolês, etc., saíram do Orum e vieram para o Aie, ocuparam a terra. E tem um protagonismo aí de Ogum, que veio primeiro, que cria metalurgia. E tem uma dinâmica de guerra como, digamos assim, expansão de território e proteção da comunidade. Você tem o Batalá como segundo nome daqueles que descem para o Aie para consolidar essa comunidade na terra. E Oxalá é o que cria as formas, cria os humanos, cria, digamos assim, as subjetividades também, expande a cultura. E desceu também Odu, uma divindade que foi muito esquecida e que volta a ser mais falada nos tempos contemporâneos no Brasil. E Odu, a única mulher do grupo Kabê, chega para Olodumare, a divindade criadora, e diz: a Ogum você deu o poder da metalurgia, da guerra, da expansão do território. Ao Batalau da criatividade, de moldar os seres humanos, as subjetividades e a cultura. E a nós, mulheres, Olodumare? E a nós? Nós existimos, mas não temos poder? Então ele diz: tu és Yami Won, a mãe de todos, o sustento do mundo. Sem você, nada poderá ser feito. Nenhum homem sozinho poderá realizar absolutamente coisa alguma sem a sua presença. Com isso, a gente tem o fim, eu estou chamando assim, de um patriarcado místico para o início de um matriarcado histórico. É a segunda fase de poder, da história do poder, do ponto de vista dos iorubás. O segundo ponto, o segundo período, é justamente a consagração da comunidade no Aie. É quando tem muita importância a agricultura, a família, a Igbé. E nesse processo, mais importante do que os homens foram as mulheres.
A fertilidade do solo está absolutamente ligada à fertilidade das mulheres. Então, a consolidação de comunidades humanas se dá pelo exercício e protagonismo do poder das mulheres. E aí as iabás é que tomam frente, é que organizam a comunidade. E olha o que eu estou falando, agricultura, mercado, ou seja, a economia, a política, a história, a espiritualidade. Nesse período é interessante que os homens existem, é óbvio, mas não tem uma participação como protagonista. Ficam como que passivos diante de um protagonismo muito ativo das mulheres. Mas não falta nada aos homens. Isso é um dado muito interessante que eu queria chamar a atenção. No primeiro movimento, no primeiro período, o protagonismo é dos homens, mas falta às mulheres, ao ponto de Odu tem que reivindicar que ela também quer ter poder. No segundo período, os homens não precisam reivindicar porque nada falta a eles. No regime das mulheres, nada falta aos homens. No regime dos homens, muito falta às mulheres. E aí você tem um terceiro período. Porque se teve um exagero no primeiro período dos homens tentar abafar a presença e o poder das mulheres, não foi possível, porque Odu reivindicou junto à divindade da criação seu poder, o maior poder do mundo, o poder mais extensivo, mais antigo e mais eficaz. É preciso que eu diga isso. Então, mas se teve um exagero ali dos homens, também teve um exagero das mulheres no segundo período. Não dá tempo, eu selecionei aqui para contar uma história que é muito conhecida. É bom falar para essa plateia, porque a gente conhece as nossas histórias, que é aquela história da roupa de Egum, que é essa disputa entre as Adjes, as Yamis, na verdade, com o Batalá sobre os Eguns. Enfim, tem uma disputa, há um exagero das mulheres aí em ocupar um terreno dito masculino, e aí então os homens reivindicam a retomada do poder. Terceiro período. No terceiro período, a retomada do poder dos homens, acontece uma coisa muito interessante. O homem exercita o poder, mas quem controla o poder são as mulheres. Então, a fonte do poder é feminina. O exercício do poder é masculino. Ainda não está no ponto em que a gente deseja, mas está mais equitativo do que nos períodos anteriores. E aí eu me pergunto, diante dessa história muito rápida que eu estou contando do poder iorubá, mas qual mesmo é a fonte do poder? Olha, eu nem estou perguntando o que é o poder. Eu estou perguntando qual é a fonte do poder. O que dá poder ao poder? O que empresta potência ao poder? No Ocidente, essa história da fonte do poder, ou do exercício do poder, está muito ligada à história dos homens. É a história da eleição dos pares binários. Já repararam? Toda opressão tem um par binário. Então, homem e mulher, preto, branco, adulto, criança, bonito, feio. Eu posso seguir essa lista infinitamente. O curioso é que quem criou esses pares binários colocam como pares opostos. E nos pares opostos, um polo é positivo, o outro é negativo. Então, quem fez a cisão entre homem e mulher foi o homem. E ele se coloca como polo positivo e a mulher como polo negativo. É o adulto que se separou da criança. Então, o adulto é positivo, a criança é só um projeto de futuro adulto. Quem criou a cisão preto, branco, ou no caso, branco-preto, foram brancos, e se coloca como referência positiva, dizendo que o negro é negativo. Então, esses polos que são opostos é uma das raízes justificativas de todo tipo de opressão que a gente encontra nas sociedades contemporâneas. Racismo, sexismo, LGBTfobia, etc., tem origem nesses pares opostos. Então, a história do poder nos homens é a eleição de pares opostos para subjugar a diferença e fazer com que a diferença olhe para ele como referência, para que o outro se torne ele.
É o grande projeto da colonização, que está no tema da nossa mesa. O que é que o colonizador diz? Você tem que ser igual a nós, não igual a vocês. Você tem que se tornar um europeu, latino-americano, indígena, africano, afro-brasileiro, asiático, da Oceania. Você tem que ser igual a nós. Um projeto que jamais se realiza. É uma falsa promessa. Se quiser dizer nos termos de hoje, é fake news. É uma fake news gigantesca. Na história de poder dos homens, a sexualidade foi sempre uma história da violência contra as mulheres. É sempre o domínio do mercado capitalista sobre a quitanda, sobre o quintal, sobre a casa. É o predomínio do espaço público dominado pelos homens sobre o espaço privado da casa, relegado às mulheres. Eu poderia continuar isso infinitamente. Então, eu estou dizendo que a história do sexismo, do colonialismo, do patriarcado, do mercantilismo, do capitalismo, do racismo, é uma história ligada à história de poder dos homens. Não podemos nunca nos esquecer. A identificação desse poder, do masculino, é um empobrecimento do poder. Ele apenas diz da redução de poder ao exercício da força para a submissão do outro. Você transforma o outro numa diferença anulada, que tem que estar subjugada a você como máxima referência. Isso acontece também nas religiões, quando diz, a referência é ao cristão. Vocês, já dizia, acabei aqui, na incrível, excelente arguição dele, palestra dele, fala dele. Então, nos sataniza, nos demoniza, para mostrar que a gente é não ser, que a gente não existe, que a gente não tem valor, e dizem que a gente não tem cultura, não tem Deus, não tem lei. Que maluquice é essa, Makota? Mas essa dimensão contada, assim como eu estou dizendo, sobre o poder dos homens, empobrece a ideia de poder, inclusive dos homens, porque o homem fica relegado a um elemento tóxico, nocivo. Homem não é igual a tóxico, mas a história dos homens está absolutamente ligada à violência tóxica contra as mulheres, e contra a natureza, e contra a cultura. Enfim, eu quero rejeitar essa diminuição, né, esse empobrecimento do poder, inclusive para homens. E volto a perguntar, mas qual mesmo é a fonte do poder? É também a pergunta por qual é o maior poder que existe na Terra. Qual é o maior poder, o mais antigo, o mais extenso, o mais eficaz? Poder de Nanã. Olha aí que coisa linda, saluba, Nanã. O exercício, olha aqui, isso eu quero levar realmente mais a fundo. Só há possibilidade da existência de seres humanos, portanto, do mundo, como a gente fala, do lugar do ser humano, porque tem uma ancestralidade, uma anterioridade feminina que dá a condição da existência de todos nós, homens e mulheres. Vem antes, é anterior. Eu diria que é anterior ao próprio poder, mas daqui já é filosofar demais para a noite de hoje. Eu ainda vou ficar na esfera do poder. O poder mais antigo está narrado num Odu de Ifá chamado Osamed. Aliás, eu podia ter ido passando aqui, eu esqueci. Mas tem aqui, não tem problema. Osamed, grifado dessa maneira. Em Osamed, nós se conta a história da fusão do mundo visível com o mundo invisível, do Aie com Orum. É ali que sopra os ventos do poder. Eu fico particularmente feliz de falar do Odu de Ifá aqui nessa mesa, porque eu estou do lado de uma mulher de Oiá. Odu, que obviamente Oiá fala muito forte, muito alto, onde ela sopra seus ventos, sejam leves ou em tempestade. Não é só Oiá que fala nesse Odu, mas ela sobretudo. Então, são ventos de poder, tanto na palavra quanto na ação.
Adjé aqui é a abundância e a realeza, mas é também todo o poder de destruição. Eu quero grafar uma ideia. O poder de Adjé, o poder da Ziami, eu tenho que fazer assim porque sou babá. O poder, eu não vou falar o nome dela completo porque já é de noite. O poder das senhoras pássaro é incontrolável. Não se negocia, não se barganha, não se troca. Você pode oferendá-las e elas podem não lhe ajudar. Você pode não oferendá-las e elas podem lhe ajudar. Então, só um poder incontrolável pode ser moderador do poder que produz violência no mundo. Eu estou aqui defendendo a ideia, acabei, que o poder ancestral dessas senhoras, que são as mais antigas no mundo, é um excesso de poder. Elas têm, diz esse Odu, de maneira clara, ele diz, tem um excesso de axé, ou seja, um excesso de poder natural. E só um excesso de poder pode moderar, por exemplo, o poder da violência masculina. Ou colonial, ou machista, ou patriarcal, ou não, né? Então, como poder de destruição, ela tem o poder de criar o conflito, mas também de criar a solução. As duas coisas. Nisso que eu tenho chamado de uma metafísica medi, do jogo da ambiguidade, como está aqui na arte de Exu, não é? O Exu representado nessa arte, nosso orixá da ambiguidade, que é capaz de lidar com o sim e um não de uma maneira que não é dialética, mas é exúlica, sem produzir síntese, mas criando sempre movimento. O Exu é aquele fator matemático que produz diferença, sem nunca reduzir a diferença a uma igualdade. Uma diferença relacionada com outra sempre produz mais e mais e mais diferença. O Sá é o ventre, o bico, é aquele que faz o que quer e significa o que faz. Eu quero repetir esse verso do Osamede. É aquele que faz o que quer e significa o que faz. Isso não é uma das melhores expressões sobre o poder feminino? Absolutamente autônomo, gerativo, criador, crítico, se necessário, destrutivo, corrosivo, se necessário. É aquele que faz o que quer, é livre, autonomia e liberdade. É aquela que ela mesma dá significado ao que faz. Não que outrens, não que o colonizador, nem que o homem, nem... Ela mesma dá significado a si própria. Viver uma sociedade, já pensou viver uma política regida por esse princípio ético e político? Seria extraordinário. É o caso das sociedades tradicionais africanas. Eu não vou me demorar muito mais não, estou indo para o fim. Então, a gente diria na Bahia que ela dá régua e compasso. Né? Ela dá a régua e o compasso. A sua qualidade, diz o Odu, a sua qualidade mais expressiva, estou citando, Adjé é a profundidade emocional primordial da feminilidade. É a profundidade emocional primordial da feminilidade. Não é mais pensar o mundo só pela reta razão. Não é mais pensar a política apenas por um planejamento racional. Eu tenho dito, Nogueira, Joana, que um dos nossos erros em políticas públicas para a população negra e não negra no Brasil é que a gente caiu no engodo de pensar essas políticas sempre de maneira quase que exclusivamente racional. A gente se divorciou dos aspectos emocionais. Afinal de contas, emoção é coisa de mulher ou é coisa de negro e não deve ser levada a sério na coisa pública. E não tem nenhuma política pública que se faz nas religiões de matriz africana que não seja profundamente emocional, ou seja, afetiva, com vínculo com a sua comunidade, tanto com os membros de dentro, como da porteira para dentro, quanto da porteira para fora.
O vínculo não é apenas racional, não é um dever ser, não é um imperativo ético, é um vínculo afetivo, de comprometimento e de pertencimento, co-pertencimento, co-criação do mundo. Agora, um elemento importante. A Adjé, ela é da ordem da esterilidade. A Adjé não é a que gera filho, é justamente a que não gera mais filho. E a Yami é justamente a alteridade máxima, a outra total, a que foi negada completamente. São as mulheres que são desvalorizadas porque já não procriam, já não gera filhos para servir o mercado do capital, já estão fora do mercado das relações, do mercado da beleza, do mercado econômico, do mercado político, até mesmo do mercado religioso. É curioso que a esterilidade e a alteridade aqui é fonte de poder e não de maldição. É a fonte, é o motivo, uma palavra que a gente usa muito, é o fundamento do poder. É o fundamento do poder. Essas mulheres, tem um provérbio nascido nesse Odu que diz assim: uma mulher que ainda gera filhos, ela é prisioneira do seu ventre. Uma mulher que já não gera filhos, ela está liberta do seu ventre e é dona de si própria. É forte isso, não é? Forte. A Odu reivindicou de Olodumare poder. Ele concedeu. E deu a ela uma cabaça. E dentro da cabaça tinha um pássaro. Esse pássaro se chama Adjé. O pássaro dentro da cabaça de Odu se chama Adjé. Quando a Odu toma esse pássaro para si, que é a grande magia que ela recebe, podendo matar e podendo curar, ela se chama Yami, vocês conhecem o nome inteiro. Então, essa junção aí de Odu, Adjé e Yami forma uma comunidade, né? Uma comunidade de mães, uma comunidade feminina, que entre outros nomes se chama Aelalá. E aí um outro verso do Ifá, que fala dessa comunidade de mães, diz: a terra, no sentido de mundo, Aê, a terra está sonhando a si mesma. É uma expressão poética, mas fortemente política, ética, de um tipo de pertencimento diferenciado, de um reconhecimento de um poder ancestral feminino que está como fonte. Eu quis usar essa ideia, fonte, uma fonte que literalmente jorra. O fundamento do poder não é estático, o fundamento do poder sopra como o vento, escorre como as águas, circula como o sangue. Ossá governa o sangue, entre outras tantas coisas. Gente, eu tenho um monte de páginas ainda, mas eu quero ter disciplina de tempo aqui também, que eu sei que está todo mundo muito cansado, então eu quero dizer o seguinte. Até porque você volta, né? Pronto, eu vou estar aqui, vou ficar o tempo todo. Eu queria voltar então no título da mesa, que eu tinha lido logo no início, fazendo uma síntese do que eu disse. O terreiro, território, esse terreiro, território, que foi nômade no período que os homens governaram, que foi sedentário no período que as mulheres governaram, e que agora, para a consolidação da comunidade na Terra, precisou tornar-se feminino. Então, quando a coisa precisou ser prática, gerir a vida das pessoas, teve que ser feminino. O pan-africanismo, que a gente vê e estuda largamente pela ótica dos homens, precisamos corrigir isso. Tanto o pan-africanismo como o movimento da negritude, a participação das mulheres é muito significativa e, mais uma vez, apagada na nossa historiografia. Passo aqui a leitura. Mas o pan-africanismo é uma das facetas políticas dessa luta. E as culturas diaspóricas, ela vai, digamos assim, transformando as nossas subjetividades no mundo da cultura, no mundo simbólico, no mundo da criação.
e encontra sua fonte de poder justamente na ancestralidade. E a ancestralidade mais antiga é das senhoras pássaro, as senhoras da noite, as guardiãs da noite. As senhoras pássaro são imemoriais. E como eu disse algumas vezes aqui, é a luta mais antiga, mais extensa e mais eficaz contra o racismo e contra o colonialismo. Então não me venham os decoloniais agora dos anos 90 dizer que inventaram a roda, quando as Iamis, em tempos imemoriais, já faziam isso. Bom, e desses tempos primordiais, antes mesmo dos nossos antepassados, lá junto com os nossos ancestrais místicos, aqui presentes, já ali, desde lá, desse tempo que a gente não conta no relógio como calendário, desde lá, ela fazia o nome desse evento, Egbé, a do pé. E aí, gente? Rafael vai encerrar? Vou encerrar, todo mundo já... Gente, uma mesa dessa, vamos falar a verdade, né? Se tirar uma foto, dá uns 20 gigas só de foto, né? O tamanho e o peso dessa foto, né? Quero agradecer, viu, gente, de verdade.